A paz do Senhor. Aqui é a irmã Pamela. Hoje nós vamos começar uma campanha de um propósito, um propósito, onde durante 7 dias, uma vez na semana, eu vou estar trazendo aqui um tema, um aprendizado sobre uma mulher da Bíblia. E esse vídeo ele é muito específico para quem quer casar, para quem está casada e tem passado por dificuldades, para nós mulheres mesmo. E hoje a nossa primeira mulher é Ana, e o tema é a mulher virtuosa. Não, a primeira mulher que nós temos aqui é Eva. Nós vamos começar lá no inicinho em Gênesis. E a gente pode ver ali em Gênesis 3, eu quero falar especificamente da queda, do fato de Eva ter pegado o fruto e ter dado ouvido à serpente e ter dado esse fruto para Adão, e Adão comeu. E o primeiro aprendizado que nós temos aqui foi a falta de posicionamento de Adão. Porque a responsabilidade de guardar o jardim não era de Eva, era de Adão. Como em nossos lares, a responsabilidade de guardar o nosso lar espiritualmente, em todos os sentidos, é do homem, não é da mulher. Infelizmente, a gente vê que essa não é a realidade, né? Da maioria das mulheres cristãs, até de quem não é, a gente vê que a mulher tem que tomar a frente, a mulher tem que resolver as coisas, a mulher tem que orar, a mulher tem que jejuar, a mulher tem que interceder, porque o homem ele tá fora desse posicionamento como Adão estava. Ele recebeu um direcionamento de Deus e ele não cumpriu, né, o propósito dele de guardar o jardim, e Satanás foi bater um papo com Eva, com a mulher de Adão. E a gente vai ver que quando o Senhor aparece, eles já comeram, estão com vergonha, estão escondidos. Adão fala que é a mulher. E Eva poderia muito bem ter falado, olha, a culpa é do homem que o Senhor colocou aqui no jardim, que não guardou. Ele deixou Satanás entrar e conversar comigo. Mas a gente vai ver que Eva, ela vai direto, ela aponta para Satanás, que foi a serpente que tinha enganado ela. Ao contrário de Adão, né, que apontou o dedo diretamente para Eva e ainda disse, foi a mulher que o Senhor me deu. Adão aqui estava completamente fora do posicionamento dele. E até que ele ainda não havia entendido, porque ele não tomou para si a responsabilidade da consequência do pecado deles. Mas o nosso foco aqui é em Eva. Você vai ver que Eva ela não aponta o dedo para o marido de volta como o marido fez com ela. E aqui a gente pode ter um aprendizado. Quantas vezes a gente se vê em situações porque os erros do nosso marido, né? Ele pode trazer problemas, vai trazer consequências que toda a família vai sentir. E a gente vê que o nosso natural é querer apontar o dedo pro marido, é querer culpar ele, falar a culpa é dele, a culpa é sua, foi você, querer humilhar, querer diminuir o marido. E a gente pode aprender aqui com Eva, que Adão apontou o dedo para ela, mas ela não apontou de volta para Adão. Ela apontou para a serpente. E nós temos que aprender isso. Nós não podemos diminuir o nosso marido, porque isso não agrada ao Senhor. Nós não podemos apontar o dedo para ele de volta, ainda que ele esteja apontando o dedo para nós. Nós não podemos apontar o dedo de volta para ele, porque não é isso que a mulher sábia faz. A Bíblia vai dizer em Provérbios que a mulher sábia, ela faz o bem para o marido todos os dias. E ponto final. Não tem nenhum parêntese se ele fizer o bem também. Não tem nada assim escrito para dar exceção. A mulher sábia, a mulher virtuosa, ela faz o bem todos os dias para o marido e ponto final. Então, nós aprendemos aqui com Eva que nós não podemos apontar o dedo de volta para o nosso marido, para o erro dele, até porque isso não vai resolver nada. Né? A gente sabe que isso vai gerar discussão, vai trazer sentimento, às vezes o ser humano, quando quer diminuir, ele sabe diminuir alguém, principalmente as mulheres. E não é isso. Deus não nos chamou para isso. Deus nos chamou para edificar o nosso lar, para fazer o bem para o nosso marido. E eu vejo aqui que Eva, ela de alguma forma, ela se humilhou diante do Senhor. Ela não ficou num jogo junto com Adão, um culpando o outro. Não, Adão jogou para ela a culpa, ela pegou a culpa e apontou para a serpente, no sentido de não devolver isso para o marido. Mas eu vejo aqui uma humildade de Eva, de não ter brigado com o marido e ter falado, olha, foi ele. Não, ela
Foi a serpente, ela me enganou. Ela reconhece que foi enganada também. Então, a Bíblia vai dizer aqui, ó, em Mateus 23, capítulo 12. E o que a si mesmo se exalta, será humilhado. E o que si mesmo se humilhar, será exaltado. E eu enxergo aqui uma humildade em Eva, pelo fato dela não ter apontado o dedo para o marido. Vamos trazer isso para nós. Como que a gente pode trazer isso para nós? Nosso marido cometeu um erro, nós cometemos um erro, e eu não vou entrar no jogo de um culpar o outro, porque isso não vai resolver nada diante de Deus. Né? A gente sabe disso, isso não vai edificar o lar, isso não vai fortalecer o casamento. Não, chego diante do Senhor, me humilho. Falo, Senhor, eu preciso da tua bondade, da tua misericórdia sobre a minha casa, sobre o meu casamento. Nós estamos passando por tal circunstância, Senhor, isso é consequência de um erro, às vezes, do marido, ou é um erro meu. Se humilhe diante do Senhor, reconheça o seu erro, peça perdão. E o Senhor vai perdoar, e todas as coisas cooperam para o meio daqueles que amam o Senhor. E nós temos que aprender que quando estamos debaixo da obediência, quando nós vivemos debaixo da palavra do Senhor, tudo coopera para o nosso bem. Tem coisas que não é da vontade, mas é permissão do Senhor para nos moldar. E tudo isso está contribuindo para o nosso bem. Então, vamos pegar Eva nesse exemplo de não apontar o dedo de volta, de ter a humildade, de não apontar o dedo de volta, de não humilhar, de não diminuir com palavras, mas de apontar. Porque Efésios 6 vai dizer, nós podemos ligar isso com Efésios 6, que a nossa luta não é contra a carne, nem contra o sangue, mas contra os demônios. Então aqui, Eva foi direto em Satanás, foi a serpente. Então, vamos ter esse discernimento e sermos instrumentos de Deus, até nos erros, até nas consequências dos erros. Vamos ser instrumento do Senhor, que a gente tem uma palavra de consolo, de direção, e aqui entra a sabedoria e o discernimento que vem do céu. Discernimento vem do céu. Existe uma sabedoria, a humana, a diabólica e a dos céus. Nós queremos a sabedoria que vem do céu. E onde a gente vai saber a hora de falar e a hora de calar. Nós temos que ter esse discernimento. Nesse momento eu falo, nesse momento eu não falo. Se for para falar, eu falo o quê? Porque existe um tempo de silêncio. Tem fase na vida da gente que Deus manda a gente, só passa. Só ora, só glorifica. Nós temos que ter discernimento. E quando for para falar, o que é para me falar? Como que eu vou falar? Senhor, coloca as palavras na minha boca. E nós precisamos ter um coração de esposa sábia, que faz o bem para o seu marido todos os dias. E não desistir do nosso casamento, não desistir da nossa família. Porque aqui nós estamos diante de um casal que cometeu um erro. Foi o casal, não foi só um. É que os dois erraram. E você vai ver que um apontou o dedo para o outro, mas o outro não apontou o dedo para o outro novamente. E você vai ver que mesmo assim, né, lendo na Bíblia, em Gênesis 3, você pode ir lá, pode ler, você vai ver que eles continuaram juntos, tiveram filhos depois. Então, nós não podemos desistir um do outro, porque Cristo não desiste de nós. Meu marido errou, eu vou desistir dele. Não. Minha esposa errou, eu vou desistir dela. Não. Cristo não desiste da noiva, não desiste da igreja. O pastor, ele vai atrás daquela ovelha perdida, ele deixa as 99, vai atrás daquela ovelha. E o nosso modelo é Cristo. Por que nós não desistimos do nosso casamento, da esposa, do marido? Porque Cristo não desiste de mim. Cristo, ele me perdoa. Posso errar 100 vezes no dia, 100 vezes que eu pedir perdão, o perdão já está pronto. Eu só preciso tomar posse desse perdão. Então, tendo Deus como meu exemplo, é o que eu recebo, é o que eu ofereço, um amor que não acaba, perdão sem fim. Então, eu vou sempre permanecer neste lugar de não desistir, de ser parecido com Cristo. Ele não desiste de mim, eu não desisto do outro. E aqui também eu quero ler, porque isso entra também aqui, em Lucas, capítulo 23, versículo 27, que vai dizer assim... Não
terra. Que vai dizer assim, Lucas 9, Lucas 9, versículo 23. Se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome cada dia a sua cruz e siga-me. Essa questão de não desistir do outro, apesar do que eu tenho passado, entra nisso, de você negar a si mesmo, tomar a sua cruz e seguir a Jesus. É não desistir do outro, é negar. Eu nego o meu eu por amor a Deus, por saber que o divórcio não agrada a Ele, por saber que a contenda, a divisão, a discórdia não agrada a Ele, e a falta de perdão é pecado, né? Não pegar a minha responsabilidade também, isso mostra uma imaturidade diante de Deus muito grande, aonde eu quero culpar o outro, né, pelos nossos erros. Até mesmo o outro errou, mas eu vou exercer misericórdia. A misericórdia que eu recebo, eu exerço ela com o próximo. Isso é ser cristão. Isso é ter um casamento bíblico que agrada ao Senhor. E saber que todos os dias contribui para o nosso bem. Deus está no controle de tudo. E essa palavra eu digo para você que olha e vê seu casamento em crise, não desista. Sabe, exerça misericórdia, o amor, o perdão, peça a Deus sabedoria, sabe, peça ao Senhor discernimento espiritual, batalhe pela sua casa, pela sua família, não desista em nome de Jesus, porque Deus está no controle. Peça ao Senhor para que Ele libere uma palavra de bênção, de restauração, de reconciliação. E uma vez que você tem essa palavra, ainda que o inferno inteiro se levante, nada nem ninguém pode anular aquilo que Deus liberar sobre a sua vida. Receba essa palavra em nome de Jesus, que o Senhor restaure a sua vida, restaure a sua casa, sua família, o seu lar, restaure o seu casamento. E que tudo que está acontecendo contribua para o seu bem, para o fortalecimento da sua fé, do seu companheiro, da sua companheira, da sua casa. Que todos aí sejam mais firmes, estejam cada dia mais firmes na rocha que é Jesus Cristo. Finalizar com uma oração. Senhor Deus, Pai, nesse momento, Deus, eu quero orar por essa pessoa que vai assistir esse vídeo. Meu Deus, abençoa ela, Senhor, que ela não desista do casamento, Pai. Que ela se humilhe perante a Tua presença, Pai. E receba do Senhor a bondade e a misericórdia que se renovam todos os dias, meu Pai, sobre essa área que ela tem pedido. Que caia por terra agora o espírito de divórcio, que saia em nome de Jesus todo mal e que venha, Pai, as bênçãos do Senhor sobre este lugar, sobre esse lar, sobre essa pessoa. Receba isso em nome de Jesus. Que Deus te abençoe. E depois nós teremos o vídeo 2 falando sobre outra mulher. Vamos aprender.